Bem, voltando aqui, dando continuidade na aula 3, vamos agora dar continuidade nesta aula que trata da história da igreja. Agora vamos para o quarto período. O quarto período é a igreja da Idade Média, ou também conhecido como a igreja medieval, que foi do ano de 476 ao ano 1453. Esse período aí durou quase 1000 anos, né, como a gente vê aqui pelas datas. Foi nesse período que houve um grande crescimento do poder papal, começando com Gregório I, de 590 a 604, expandiu a influência da Igreja Romana, enviou missionários à Inglaterra. No ano de 1073 a 1085 também houve o Gregório VII, esse afirmou a supremacia do Papa sobre reis e imperadores, estabelecendo a autoridade papal. A culminância do poder papal foi Inocêncio III, de 1198 a 1216. Elevou o poder papal ao seu auge, firmando prerrogativas e estendendo a autoridade da igreja. Por volta do ano de 1294, começou o declínio ou a decadência deste poder, que foi com Bonifácio VIII, tentou forte resistência, e sua morte marcou o início desta queda, né, ou desse declínio. E houve também o grande cisma do Ocidente, em 1378 a 1417. Vários papas esses reivindicavam simultaneamente a liderança da igreja, dividindo aí a cristandade. E quando fala a igreja do Ocidente, porque a gente vê a igreja oriental ali, em Jerusalém, a igreja ocidental Roma, e no meio tinha Constantinopla, que era, como fala, uma cidade cristã, que é ali na região da Turquia, que fica ali na ligação entre Europa e Ásia. O período das Cruzadas, movimentos militares para reconquistar a Terra Santa, que na época estava com os muçulmanos. No período otomano, a Terra Santa ela era habitada por muçulmanos, com 7 principais cruzadas, entre 1095 a 1291. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II. Teve sucesso inicial, mas subsequente cruzadas falharam em manter o controle sobre Jerusalém. Foi nesse período da igreja medieval também que surgiu o desenvolvimento da vida monástica, que passaram a viver em mosteiros, em conventos, e houve 4 grandes ordens monásticas que surgiram nesse período aí, que foi os beneditinos, fundada por São Bento, focou na agricultura e educação. Os cistercienses, que era focado em fortalecer a disciplina monástica e valorizou a arte e a literatura. Os franciscanos, que foi fundado por São Francisco de Assis, que se dedicou à pregação e à pobreza. Os dominicanos, fundada por São Domingos, focou na pregação e na educação. No ano de 1453, houve a queda de Constantinopla, aquela cidade que era como a capital cristã. A captura de Constantinopla pelos turcos, né, otomanos, marcou o fim da Idade Média. Maomé II transformou a cidade na capital do Império Otomano, encerrando assim a era medieval. Doutrinas antibíblicas foram implantadas na igreja. Reza pelos defuntos, 310, uso de velas no ano 320, o culto aos santos foi instituído em 375, culto à Virgem Maria em 431, a obrigatoriedade de beijar o pé dos papas foi em 503, no ano de 850 passou a se usar água benta, no ano de 993 começou a canonização dos santos, o celibato, os sacerdotes não podiam mais se casar-se. No ano de 1184 houve a instituição da Santa Inquisição. Em 1190 começou a venda de indulgências. Em 1200, substituição do pão pela hóstia. Precisamente no ano 1229, foi proibido a leitura da Bíblia por plebeus, né? Em 316 foi instituída a reza à Ave Maria. No ano de 1546, houve também a implantação de livros a mais na Bíblia, considerados na época apócrifos, e foram acrescentados mais livros à Bíblia. E no ano de 1870 foi instituído o dogma que o padre era infalível, né? Ou a infalibilidade papal.
E, para finalizar, no ano de 1950, foi implantada a doutrina da Ascensão de Maria. Essas transformações e eventos mudaram profundamente a estrutura e a influência da Igreja Católica durante a Idade Média, ou como foi conhecido, o período medieval. Agora vamos para a quinta fase da Igreja, que é a Igreja Reformada, que foi de 1453 e data até 1648. A Reforma Protestante, que foi ocorrida em 1517 e marcou um período de grande transformação religiosa, cultural e até política na Europa. Historiadores, eles têm diversa perspectiva e eles têm interpretações variadas. Os historiadores católicos romanos consideram a Reforma como uma revolta contra a Igreja Universal. Os historiadores seculares veem isso como um movimento revolucionário. E os historiadores protestantes que aderiram à Reforma, eles enxergam como uma tentativa de retornar aos padrões do Novo Testamento ou da Igreja primitiva, a Igreja apostólica. A Reforma Protestante visava restaurar a pureza original do cristianismo, conforme ensinado no Novo Testamento, lá como em Atos e nas cartas paulinas. Os principais reformadores, a gente fala muito de Lutero, mas houve precursores dele, como John Wycliffe em 1320. Quer dizer, a reforma foi em 1517, em 1320 nasceu John Wycliffe, conhecido como estrela da alva da reforma. Ele foi um precursor do movimento, desafiando a autoridade da Igreja Católica. John Hus, em 1373, inspirado por John Wycliffe, Hus buscou reformas na Boêmia, resultando em sua execução. Savonarola, em 1452, também foi um reformador, esse italiano, que também enfrentou oposição e foi queimado em uma fogueira. Zwingli, este foi um reformador na Suíça. Ele liderou essa reforma, difundindo rapidamente suas ideias, até morrer também em uma batalha. Martim Lutero, ele acabou sendo o mais destacado de todos os reformadores. Lutero rompeu com a Igreja Católica de fato e fundou a Igreja Luterana. O contexto de Lutero e a sua formação. Lutero nasceu em 1483, na Saxônia, Alemanha, estudou teologia. Após uma crise espiritual, ele entrou para o monastério ou convento de Santo Agostinho. Foi professor de Bíblia em Wittenberg, onde desenvolveu a ideia de que a fé em Cristo é essencial para a salvação, porque antes tinha várias situações que a pessoa adquiria a salvação. E Lutero, pela palavra, ele viu que só a fé em Cristo, ela que é essencial para a salvação, como está escrito também mesmo na palavra. Em 1517, Tetzel começou a vender indulgências. Isso aí revoltou Lutero. Esse prometia a remissão de pecados em troca de dinheiro. O que Lutero viu e se revoltou porque acusou isso que era uma forma de corrupção. Lutero ele afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde ele era professor, no ano de 1517, em 31 de outubro, e condenou a venda de indulgências. Ele era contra vender, não era por preço, não tinha como pagar. Como a Bíblia diz, a salvação, a vida, ela é algo, como diz em Salmo, é algo caríssimo, ninguém pode comprar, ninguém tem o poder de comprar. Então, com esse modo da igreja, ele se revoltou e foi aí onde ele instituiu e apregoou as 95 teses. As teses de Lutero se espalharam rapidamente graças à imprensa, porque foi criada na Alemanha por Gutenberg, e a palavra foi bastante divulgada. Após várias disputas teológicas e a excomunhão pelo Papa, Lutero continuou a defender suas ideias. Então, Lutero, ele lutou bastante. E ele passou a ser perseguido, é claro, mas
acabou tendo a proteção, o apoio de Frederico da Saxônia. Após a reforma, a Igreja Católica também ela se levantou e iniciou a Contra-Reforma para recuperar o seu domínio. E isso culminou no Concílio de Trento, em 1545 a 1563, onde ela reafirmou suas doutrinas e práticas. A Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola, tornou-se uma força importante na oposição ao protestantismo, realizando missões globais para fortalecer a Igreja Católica. Essa questão religiosa, ela desenvolveu até guerras. Teve a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Foi uma guerra que teve conflitos devastadores na região da Europa, envolvendo questões políticas e religiosas entre estados católicos e estados protestantes. Houve um tratado em 1648, que foi o Tratado de Westfália, que estabeleceu limites. Eles fizeram as divisões onde cada um atuava e as influências deles nessas regiões da Europa, marcando assim esse período da Reforma. Esse período da Igreja da Reforma, da Contra-Reforma, desse conflito, essa guerra que teve, após esse tratado de 1648, foi importante porque eles chegaram a limites onde cada um agia, e este período transformou profundamente a paisagem religiosa da Europa. Estabeleceu base também para muitas denominações que surgiram, e através da liberdade que houve, então cristãos puderam se organizar e cada um defender a sua visão bíblica, e essa reforma continuou e ela é contínua, prosseguiu até chegar o sexto período, que é o período da Igreja Moderna. Vamos agora dar uma pausa aqui na aula 3 e retornaremos na aula 4. Acompanhe.